A minha ideia foi trazer para o leitor dos Garranchos uma infinidade de notas de rodapé, tentando situar esses textos publicados em contextos socioculturais muito distintos, muito diferentes. E a grande dificuldade em se ler um texto cronístico, um texto publicado em jornal, é você recuperar o discurso do tempo em que ele foi publicado. Porque ele tem um sentido... Eu posso, como eu disse no começo dessa minha apresentação, na revista o texto tinha uma significação, ao ser reunido em livro ele tem uma outra. A mesma coisa acontece com os textos de Garranchos. Eu tentei fazer um esforço para trazer para o leitor esse contexto inicial da publicação. Por isso que eu digo que o meu trabalho é um trabalho de arqueologia literária, é um trabalho que me dá grande prazer, que me deu, enfim, coisa de rato de biblioteca, que percorri vários arquivos, várias surpresas boas e ruins. E, além disso, o texto ele tem uma variabilidade geográfica, porque alguns textos foram publicados no Rio de Janeiro, durante a primeira permanência do Graciliano no Rio, porque por volta de 1915 ele tenta uma aventura literária no Rio, ele trabalha como revisor e colaborador de alguns jornais, mas ele retorna no final do mesmo ano, em função de ter uma epidemia de peste bubônica em Palmeira dos Índios, ele perdeu alguns familiares nesse processo, e ele tem que retornar. Então eu tenho textos publicados na primeira permanência dele no Rio, textos publicados em Palmeira dos Índios e textos publicados na segunda permanência, no tempo que estava em Maceió, enquanto ele foi secretário da Educação e ao mesmo tempo ele foi diretor da imprensa imprensa oficial, tanto que hoje a imprensa oficial chama Imprensa Oficial Graciliano Ramos, lá em Maceió, lá em Alagoas. Nesse período, então, ele tem textos desse momento específico, tem um Graciliano que está discutindo principalmente aspectos políticos do Estado, trazendo a experiência dele enquanto ex-prefeito, um prefeito que teve seu nome incensado nacionalmente a partir dos relatórios que ele publicou. Depois ainda tem o texto da permanência definitiva dele no Rio de Janeiro. Então, é um livro que é prismático também do ponto de vista geográfico. Então eu falei dos gêneros, do tempo, da temporalidade, do espaço, mas também tem os traços de autoria, que isso também acho que é um elemento importante para se compreender esse artista, porque inicialmente o Graciliano só assinava os textos ou com pseudônimos ou com as iniciais dos seus dois sobrenomes, no caso, né? Graciliano Ramos de Oliveira. Então os primeiros textos eram assinados ou como Ramos de Oliveira, ou Ramos Oliveira, ou com a abreviatura desses sobrenomes, R.O. Então, textos dele que foram recolhidos em linhas tortas, uma seção chamada Traços a Esmo, eram assinados com R.O. Aí, nesse jornalzinho, o Índio, ele usa vários pseudônimos, J. Calisto, Anastácio Anacleto, J.C., que é uma abreviatura de J. Calisto, sem contar a produção poética dele, porque o Graciliano foi poeta. Ele publicava textos tanto em Maceió, nas revistas de Maceió, como na revista O Malho, que era uma grande revista de circulação nacional no Rio de Janeiro. Então, para a época, para o protocolo discursivo da época, esse Graciliano parnasiano simbolista, ele obteve sucesso, tanto que no livro de entrevistas a gente vai publicar no começo do ano que vem, a primeira entrevista do Graciliano foi dada em 1910, ou seja, ele era um poeta local, um poeta do estado de Alagoas, já com um certo renome, de alguma maneira conhecido. E a entrevista gira em torno disso, e das preferências culturais e intelectuais desse sujeito, que já era um poeta. Então, assim, só retomando, eu fiz uma digressãozinha, mas inicialmente ele assinava com os sobrenomes Ramos de Oliveira, Ramos Oliveira, ou a abreviação R.O., ou se valia de uma série de pseudônimos, como aqui no caso o X, J. Calisto, Anastácio Anacleto, e quando ele vai para a capital, ele também assina como Lúcio Guedes, ou ele começa a usar a abreviatura G.R. E só numa revista chamada Novidade, que é uma revista alagoana, que começou a ser publicada em 1931, é nessa revista que em que é publicado o primeiro trecho de Caetés, ou seja, quando aparece o primeiro suspiro do Graciliano como romancista, ele assina como Graciliano Ramos. Então, só a partir daí, a gente tem essa alcunha Graciliano Ramos como definitiva que ele vai usar para o resto da vida. Então, aí você percebe o valor que ele atribuía aos textos. Assim. Então, na medida em que eu começo a produzir um romance, que é uma grande obra, uma obra representativa, a minha assinatura se estabiliza, se define, vai ser aquela que eu vou carregar para o resto da minha vida, aquela por meio da qual vão me conhecer. Então, o Garranchos, esse livro, ele também traz essa oportunidade de conhecer essa diversidade, essa diversificação de assinaturas, de rótulos, e como isso, de alguma maneira, repercute no sentido. Porque o que eu observo também? Se você pegar os textos anteriores a 31, do Graciliano, que
publicou muitos textos nesse jornalzinho índio. Ele construía narradores muito mais sarcásticos, irônicos. Ele estava muito próximo de uma tradição cronística do Eça de Queiroz, ou mesmo do Machado, assim, de você construir narradores irônicos que se distanciavam da cena que está sendo mostrada, com um viés extremamente satírico, jocoso. São narradores, assim, tanto que, se você pega um volume da Ática, que foi publicado em 87, que reúne uma parcela da produção do Graciliano Ramos, assim, tem uma análise crítica sobre as crônicas, e, assim, muitos dizem que elas não deixam de ver em nada aos textos, por exemplo, do Machado, do próprio Rubem Braga ou do Carlos Drummond de Andrade, são considerados os grandes cronistas em língua portuguesa. Então, esse primeiro Graciliano, que assinava com pseudônimos, é um Graciliano mais despreocupado, mais livre, mais sarcástico, irônico. Não que ele vai perder isso, muito pelo contrário, a ironia o acompanha durante toda a vida em todos os suportes no quais ele escreve. Mas muda o tom, porque a partir do momento em que ele começa a publicar romances e começa a participar do discurso cultural nacional, ou seja, ele deixa de falar para a localidade. Primeiro, você percebe como vai ampliando a ressonância do discurso do Graciliano. De início, Palmeira dos Índios, depois ele passa para a capital do Estado, para o Estado todo, e depois para o Brasil, que é o grande discurso literário da época. Ele passa a trabalhar, interferir diretamente nesse discurso, ele e os companheiros da geração dele, da geração de 30. Então, muda o tom. O Graciliano assinando como Graciliano Ramos os textos de jornal é muito mais um Graciliano ensaísta, um Graciliano que vai se debruçar principalmente sobre literatura e vida literária nacional. Então, é uma outra perspectiva. Essa materialidade da vida cotidiana, ele vai se afastando. Assim, tanto que o Graciliano cronista, é como se ele, depois que ele sai da prisão, ele vai perdendo força, perto do Graciliano romancista, contista, memorialista. Então, ele se afasta um pouco disso. Então, é como se essa alcunha literária trouxesse uma certa seriedade, uma certa responsabilidade de um grande autor que em vida já era considerado um grande autor e pelos seus pares era considerado um mestre, o velho Graça.